Olá pessoas, professor Francisco novamente com vocês e como prometido, vamos continuar nosso assunto sobre o sistema solar, observando alguns corpos celestes que você ouviu falar, mas às vezes você não entendeu características que são importantes de cada um deles. Aula passada, começamos então com os corpos rochosos, com os planetas rochosos do sistema solar. São exatamente aqueles 4 primeiros em distância do Sol, não é? Os outros 4 são exatamente planetas jovianos, tá? E eu quero começar com vocês com o pé direito. Quero começar exatamente com o maior planeta do nosso sistema solar, o planeta Júpiter. Olha aqui na tela. Júpiter, portanto, aí uma homenagem a Zeus, não é? Júpiter era exatamente a apropriação romana de Zeus, né? Quando Roma, inclusive, havia conquistado ali aquele território onde hoje é a Grécia, acabou se apropriando de vários deuses da antiguidade, dentre eles, exatamente Zeus, né? Que é o deus dos deuses nesse caso, tá? Então é isso. Olha só a translação de Júpiter, nesse caso, o quanto dura o ano em Júpiter. Você quer passar um ano lá em Júpiter? O ano em Júpiter dura uma bagatela de 4.332 dias aproximadamente. Um ano em Júpiter para ela poder dar uma volta completa em torno do Sol. É isso, tá? Entretanto, Júpiter roda em torno de seu próprio eixo muito rapidamente para o seu tamanho. Tanto é que a rotação de Júpiter dura 9 horas e 55 minutos, quase 6 horas, portanto, quase 10 horas, portanto, aí é o dia lá em Júpiter. Olha a massa. 316 vezes a da Terra. E só é 316 vezes porque Júpiter é uma bolotona de gás, tá? Não é sólido como o nosso planeta. Você tem uma noção do tamanho de Júpiter quando você olha o volume. Meus amigos e minhas amigas, o volume de Júpiter, o tamanho de Júpiter é mais de 1000 vezes o tamanho do planeta Terra. Realmente é uma bola de gás enorme girando no espaço, não é? E a distância do Sol é até um número bonito, 777 milhões de quilômetros. A temperatura média é de menos 153 graus Celsius, né? E tá aqui o diâmetro de Júpiter, né? Se você quiser uma comparação com o nosso planeta. Então, é um planeta realmente muito volumoso, não é isso? Como a gente disse, Júpiter não possui nenhuma superfície sólida, o núcleo sólido do tamanho da Terra, não é? Como assim, professor? Na maior parte ali, se você for observar, Júpiter, portanto, é essa bola de gás que eu mencionei com você. Só que ele tem um núcleo. O núcleo dele, ele é sólido, apenas o núcleo dele. E o núcleo dele, apenas o núcleo ali, é do tamanho da Terra. É isso que eu quis dizer com essa informação, tá? Obviamente, você, por conta da densidade dos gases de Júpiter, você não conseguiria atravessar todo Júpiter até chegar no núcleo, não, tá? Por conta de densidade de gases. E até porque, como você percebeu, o diâmetro de Júpiter, ele é colossal, tá? Vamos voltar aqui. Muito bom, tá? O menor dia dele aí, o menor dia que nós temos, 9 horas e 55 minutos, né? Ele tem anel, né? Assim como o parente dele próximo, Saturno, que nós vamos falar daqui a pouco, ele tem também anéis, só que esses anéis são tênues, ou seja, são fraquinhos, difícil de ver. Já foram enviadas a Júpiter 8 sondas para poder fotografar a sua superfície gasosa, tá? Por exemplo, a sonda Juno, que inclusive é filha de Júpiter na mitologia romana, tá? Chegou lá em 2016 e ele tem uma lua que é de interesse para nós. Existe uma lua que é muito, muito grande, tá? Não é nem parecida com a nossa, chamada Europa.
Acha-se, inclusive, que nessa Lua existe água, tá? Por isso que é de interesse, porque se existe água, pode ser que haja vida. Não necessariamente vida como a nossa aqui no planeta Terra, né? Vida talvez unicelular, né? Vida em seus estágios iniciais, mas pode ser que exista vida na Lua Europa. Em Júpiter não se tem essa expectativa, tá bom? Essa foto aqui revela uma coisa interessante sobre Júpiter. Perceba aqui na foto que você tem essa estrutura parecida com uma mancha em Júpiter, percebe? Parece-se com uma mancha. Essa mancha, na verdade, é uma grande tempestade de gases que acontece há muito tempo em Júpiter. Apenas essa manchinha que eu acabei apontando para vocês já tem o tamanho de todo o nosso planeta Terra. Só essa mancha, que eu fiz o close dela aí nessa foto que eu estou mostrando, já é o tamanho do planeta Terra, tá? O próximo, exatamente, o parente mais próximo dele é Saturno. Saturno é extremamente conhecido por conta de seus anéis aparentes, tá? A translação de Saturno, ou seja, o ano de Saturno dura mais de 10.000 dias para poder dar uma volta completa. Entretanto, a rotação é rápida comparando, não é? É de 10 horas e 13 minutos. O dia em Saturno é isso, 10 horas e 13 minutos. Perceba que os planetas jovianos gasosos, eles têm um período de rotação muito rápido, né? Muito veloz. A massa é 97 da Terra. Olha o tamanho, ó, o volume, 744 vezes maior do que o nosso planeta, né? Mais volumoso que o nosso planeta. A distância do Sol já é de quase 1.500 milhões de quilômetros, está muito, vocês não têm noção, gente, isso é muito longe do Sol mesmo, né? A temperatura média é parecida com a de Júpiter, menos 184 graus Celsius, com um diâmetro de mais de 120 mil quilômetros. Olha aí algumas curiosidades. Assim como Júpiter, Saturno não tem uma superfície sólida, tá? A atmosfera de Saturno tem duas camadas. Na parte superior, basicamente o que você acha lá é amônia e gelo. Na parte inferior, você tem nuvens congeladas por lá, tá? Tem tempestades também, assim como Júpiter, e tem várias, centenas de pequenas luas, tá? Centenas, 4 sondas foram enviadas. A Cassini foi enviada lá em 2004, tá? A Lua importante que a gente acha, né, que pode ter alguma expectativa de vida por conta de sua constituição, né, por conta do que existe lá, é exatamente a Lua chamada de Titã. Ela pode ser que tenha. Bom, daqui para frente, a gente só vai ter planeta de gás congelado, como por exemplo Urano. A translação de Urano é de 30.000 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, tá? A rotação é coisa um pouquinho maior de 17 horas. Perceba a massa. A massa é quase 15 vezes maior do que a do nosso planeta, assim como o volume, 67 vezes maior do que o nosso planeta, tá? Tá a 2.871 milhões de quilômetros. Só comparando para você, veja, ó, a distância dele, né, de Urano até o Sol é 2.871. Compara com Saturno, que é o mais próximo, ó. Olha só, tá? Metade da distância. Então veja que é realmente muito distante, né? Muito distante. A temperatura máxima também atinge aí menos 184 graus Celsius com um diâmetro de 51.000 quilômetros aproximadamente, tá? Ele é quase todo gelo. O que você encontraria lá? Você encontra lá água, metano e também amônia, tá? Já foi visitado em 1986, né, pela Voyager 2. A rotação também é retrógrada, tá? Estação dura 21 anos.
21 anos para que você tenha, então, né, aí a translação completa. E ele também padece de tempestades gigantescas, né? Netuno, o planeta mais afastado do Sol. A translação de Netuno, ou seja, para dar uma volta completa, é 60 mil dias, tá? Rotação, 16 horas. Ele tem 17 vezes aí a massa da Terra e 57 vezes o seu volume. É frio pra dedéu, veja aí, ó, menos 223 graus Celsius. Gente, isso é muito, muito, muito frio. Menos 223 graus Celsius. Olha a distância. A distância é o dobro praticamente de Urano. Quase 4.500 milhões de quilômetros, não é? Então, realmente, é o planeta que recebe menos energia do Sol. O Sol é que vai ser o responsável por aquecimento, nesse caso, né? Foi descoberto apenas em 1846, né? E em 2011 ele completou a primeira órbita de lá para cá, ó, daqui para cá ele fez um ano, percebe? Muito parecido com Urano em todos os aspectos, inclusive na sua constituição. Também foi visitado pela Voyager 2, né? Nós enviamos então uma sonda lá e também tem tempestades gigantes, tá? Até porque está congelado, mas mesmo assim é formado de gases. Falando então dessas constituições gasosas de cada um desses planetas, vale a pena eu te mostrar aqui de que é feito basicamente, proporcionalmente em gases de elementos que tem cada um desses planetas. Depois eu quero te mostrar também as principais luas. Vem comigo. Então vamos lá. Veja o caso de Mercúrio, tá? Vou pegar apenas alguns exemplos. Vamos começar aqui com a Terra, só para você poder se lembrar. O que a Terra tem em abundância? Nós temos muito nitrogênio, 78% dos gases que a gente possui aqui é nitrogênio, tá? 21% é oxigênio e outros gases aí compõem o nosso planeta. Agora eu vou voltar para o caso de Mercúrio. Mercúrio tem 42% de oxigênio, olha só. Ué, professor, quer dizer que dá para respirar em Mercúrio, mas é nem, sabe por quê? Porque os outros, quase 50%, ou seja, mais de 50%, ou é de sódio ou é de hidrogênio, e isso a gente não respira, tá? Então lá não dá. Olha Vênus, e aí você vai entender por que o efeito estufa lá em Vênus é poderoso, como eu falei na aula passada. 96% de Vênus é CO2. Tá? É gás carbônico. O gás carbônico é exatamente o gás que mais contribui com o efeito estufa, tá? Perceba que Marte também tem uma porcentagem gigantesca de gás carbônico. Ué, professor, então por que lá não tem efeito estufa? Tem, claro que tem, só que está bem mais distante do Sol, então ele acaba percebendo esse efeito estufa de forma muito diferente. Daí para frente, de Júpiter até Netuno, o que mais tem nesses planetas é hidrogênio e hélio, tá? Principalmente hidrogênio e hélio, porque depois vai formar os outros elementos como metano, enxofre e tantos outros elementos aí que compõem, tá? No que diz respeito à inclinação, né, desses planetas no seu plano de rotação, perceba que essa daqui é a inclinação da Terra. A Terra, ela não é retinha no seu plano de translação, perdão, né? Falei de rotação, ela não é reta. Ela faz então um ângulo de 23 graus, tá? 23 graus, olha só como acontece, né? Perceba que Mercúrio, nesse caso, é praticamente aí reto, assim como Vênus, só que a rotação de Vênus é retrógrada. Veja que está em outro sentido quando você vai falar de Vênus. O curioso caso aqui é Urano. Urano é praticamente perpendicular ao seu plano aí de translação, ele é viradão, né, para poder então
fazer a sua rotação. No que diz respeito às luas, como eu mencionei para você, veja que o nosso planeta Terra, ele possui uma lua. Marte possui duas outras, mas bem pequenininhas, tá? São Phobos e Deimos, né? Júpiter, gente, tem 67 luas. É o planeta, obviamente, que tem a maior atração gravitacional e ele vai acabar desprendendo aí desses corpos celestes, né? Saturno, 62, Urano, 27, Netuno, 14 luas, né? E os outros planetas aqui, ó, Vênus e Mercúrio, não possuem lua nenhuma, tá bom? Muito bacana, muito interessante tudo isso, tá? Eu quero continuar falando sobre assuntos de astronomia para vocês nas próximas aulas. Aguarde e confie, vai vir muita coisa interessante aí para a gente poder discutir. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo profundamente o carinho, agradecendo a paciência. E olha, quando fala em educação, tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.